Oi, eu sou a Mi e aqui compartilho com vocês a minha jornada financeira para conseguir construir a minha tão sonhada casa própria. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui para vocês, mas é um vídeo que faz total sentido para mim, porque nós estamos em dezembro. Quando a gente chega nessa época, a gente gosta de ter uma visão geral de como que foi o nosso ano, do que a gente conseguiu conquistar, das nossas metas, nossos objetivos, para a gente analisar, né, ao todo como foi o nosso ano e para nos preparar para o ano seguinte. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês as minhas metas que eu consegui conquistar em 2024. Tô aqui com duas canetinhas, uma vermelha e uma lilazinha para deixar coloridinho. As vermelhas eu vou dar um X no que eu não consegui cumprir e a lilazinha eu vou dar um check naquilo que a gente conseguiu concluir, né? Então, a minha primeira meta era quitar a dívida com a minha cunhada. Quem me acompanha aí mais tempo sabe, né? Eu já comentei com vocês que a gente tinha pegado R$ 2.500 no final do ano passado, de 2022, e a gente estava pagando ali mês a mês. E quando foi já no finalzinho do ano, né, a partir dali de outubro mais ou menos, a gente aumentou o nosso aporte pra gente conseguir quitar essa dívida, porque a gente estava pagando 100, 150, então a gente bateu ali o desespero porque viu que a gente não ia conseguir quitar, então a gente aumentou o nosso aporte. E graças a Deus, né, com muita felicidade, que eu dou meu primeiro checkzinho, que a gente conseguiu quitar essa dívida aí de R$ 2.500. A nossa segunda meta era quitar a dívida com meu cunhado. Era uma dívida menor, era no valor de R$ 300, só que a gente passou vários e vários meses sem conseguir pagar, porque meu esposo, ele tava sem trabalhar, o que eu ganhava também não dava para tudo, né? A gente estava dando prioridade para outras contas. Meu esposo estava fazendo bico, a gente não ficou parado em momento nenhum, mas o nosso dinheiro estava dando somente para as contas básicas, então a gente passou vários meses, né, sem conseguir pagar. E já lá, mais para o finalzinho do ano também, que a gente organizou melhor as nossas finanças e a gente conseguiu começar a pagar. A gente estava pagando, acho que em torno de uns R$ 70, R$ 80 ali por mês. E também é com muita felicidade que eu dou o checkzinho aí para mais uma meta. Eu sei que para muitas pessoas, nossa, é só R$ 300, precisava colocar isso como uma meta. Pra gente, sim, porque é muito bom a gente honrar com o nosso nome e a gente sabe o quanto que esse ano foi difícil. E a gente conseguir honrar com o nosso nome, pagar todas as nossas contas, se livrar de dívidas, independente do valor, é uma conquista. Então, sim, pra mim, era uma meta pagar o meu cunhado também. A nossa terceira meta era comprar uma televisão. Eu e meu esposo temos um ano de casado e nós não temos uma televisão. A nossa sala basicamente só tem um painel que a gente ganhou de presente e umas poltronas, duas poltronas que foi a minha mãe que emprestou. Então não temos televisão, não temos sofá. A nossa sala tá na base do improviso, né? E a gente queria comprar uma televisão pra poder assistir. Só que no decorrer do ano, a gente viu que essa meta não fazia sentido pra gente, porque as nossas prioridades no momento eram outras e a gente podia assistir pelo celular, enfim, então meio que a gente desistiu dessa meta ao longo do caminho, a gente nem chegou a juntar pra essa meta. Então eu vou dar um xizinho porque a gente não cumpriu essa meta, né? Porque basicamente a gente desistiu. E pra falar a verdade, eu também não sei se eu tivesse continuado, né, com esse objetivo, se eu iria conseguir conquistar. Mas enfim, eu não cumpri essa meta. A nossa quarta meta era trocar de celular. O meu celular eu já tinha uns 5 anos e ele estava dando muito problema mesmo. E eu já comentei aqui com vocês que eu preciso do celular para poder trabalhar. O meu celular, ele é muito essencial para mim, não só pela questão de entretenimento, mas pela questão de trabalho. Sem o meu celular eu não consigo trabalhar. Então, para mim, era um objetivo muito importante conseguir alcançar. E a princípio eu queria comprar o celular à vista, só que não conseguimos. Eu cheguei a juntar dinheiro algumas vezes, mas sempre acontecia algum imprevisto, eu precisava usar o dinheiro e eu meio que tava já desistindo dessa meta,
quando foi em novembro, se eu não me engano, meu celular ele deu pane de vez. E não teve jeito, precisei comprar e acabei apelando pelo cartão de crédito. Então, eu comprei o celular, eu troquei de celular, mas não foi da forma que eu gostaria, né, que era à vista. Mas como eu não tinha especificado, né, no papel, era só uma coisa assim na minha mente que era pra comprar à vista, eu coloquei no papel, só que eu queria trocar de celular. E eu consegui. Então, eu vou dar um checkzinho, né? Eu ainda tô pagando, mas eu comprei. Eu já paguei, acho que 2 ou foi 3 parcelas. Então, eu troquei. Pra mim, foi uma meta realizada. Então, eu acredito que tá valendo, sim, o meu checkzinho. A nossa próxima meta era comprar uma mala de 10 quilos para poder viajar. A gente tinha viajado na nossa lua de mel e aí precisou pegar mala emprestada, mochila emprestada. E quando a gente for, né, para as próximas metas, vocês vão entender o porquê que a nossa meta era comprar uma mala. E a gente comprou também. A gente comprou uma mala. Então, vai aí mais um checkzinho. Próxima meta era trocar de moto. A gente tinha uma moto, eu não vou saber o nome porque eu não entendo de moto. Quem dirige é o meu esposo. E essa moto tava dando muito problema, muita dor de cabeça. E eu estava doida pra trocar essa moto, né? Foi uma meta também que a gente, sabe, só colocou e ficou, meu Deus. Eu acho muito difícil da gente conseguir alcançar, porque a gente ia ter que vender a moto por um valor baixo, porque essa moto não tava meio que valendo muito, sabe? E a gente teria que inteirar, né? Acredito que o dobro ou mais o dobro para poder conseguir trocar essa moto e na nossa expectativa ali não era muito alta, porque de acordo com as nossas realidades não era uma coisa muito possível, mas a gente, sabe, colocou e ficou ali empenhado de conseguir mesmo não acreditando muito. E aí quando foi, acredito que em agosto mais ou menos, surgiu uma oportunidade, a gente conseguiu vender a moto e surgiu uma oportunidade de a gente conseguir comprar uma moto. Essa moto valia mais do que a gente comprou, a gente conseguiu com desconto, todo certinho, toda a documentação, tudo ok. Então foi um presente de Deus mesmo, sabe? Deus colocou tudo na hora certa, no momento certo. E eu fiquei muito feliz de conseguir trocar de moto, porque pra mim era uma das metas, assim, sabe, muito importante, porque aquela moto me dava tanto estresse, tanto estresse. Mas graças a Deus a gente conseguiu também, né, trocar de moto, então vai mais um checkzinho aí para as nossas metas. A nossa próxima meta era viajar para São Paulo. A minha irmã, ela ia casar, né, logo ali no início do ano, e eu moro na Bahia. Então eu queria muito poder participar do casamento dela e também de conhecer São Paulo, porque eu nunca tinha ido para lá, ia ser a primeira vez. O meu esposo, ele não pôde ir comigo porque ele estava trabalhando e também as nossas condições não permitiam, né? A gente conseguiu pagar somente uma passagem, né, pra mim. E eu fui pro casamento da minha irmã em São Paulo. Eu fiquei 10 dias lá, né? Eu fui um pouquinho antes do casamento para poder conhecer, né, um pouquinho a cidade. Só que infelizmente o meu esposo não pôde ir comigo. Mas eu consegui sim ir para São Paulo. Então, mais um checkzinho aí para as nossas metas. A nossa próxima meta era juntar R$ 1.800 para viajar em janeiro. A gente tinha uma cidade, né, específica para ir e a gente não ia sozinho, a gente ia nós e mais algumas pessoas da nossa família, né? Ia ser uma viagem em família. E eu tava muito, muito empolgada para ir para fazer essa viagem. Eu tinha colocado uma meta de gastar R$ 1.800, porque era aqui pertinho. A gente só ia passar, acho que uns 2 dias lá. Então, e era um valor suficiente pra ir, porque lá as coisas também não é muito cara, era uma viagem rapidinho. Então, a gente estava acreditando que ia dar. Só que o que aconteceu? Aconteceu alguns problemas familiares com essas pessoas que a gente ia viajar, enfim. E meio que a gente desistiu dessa meta e eu tava juntando desde o começo de janeiro. Era uma meta muito importante pra mim. Mesmo a gente conquistando essas outras metas, eu não deixei de aportar nessa daqui. Mês a mês eu tava juntando. Só que quando foi em junho, mais ou menos, em julho,
eu acabei desistindo dessa meta por conta dessas questões. E a gente parou de aportar e a gente usou o dinheiro que a gente tinha aportado nessa categoria para completar o valor da moto. Então, para mim foi muito importante fazer isso, porque para mim a moto valia mais do que essa viagem, né? E assim, eu sei que o tempo não volta, mas eu acredito que vai surgir outras oportunidades da gente conseguir. E não foi só eu que desisti, o restante da minha família também desistiu, nenhum de nós vamos mais. Então, a gente desistiu. Então, eu vou dar um xizinho aqui, porque não consegui cumprir essa meta e, sinceramente, não tô triste por conta disso, porque novas oportunidades virão. E eu usei esse dinheiro para uma coisa que era mais útil para mim no momento, que era a minha moto, né, como eu já falei para vocês. A nossa próxima meta era comprar uma penteadeira para mim. O nosso quarto é bem pequenininho. Eu queria comprar uma penteadeira daquela suspensa. E para colocar minha maquiagem, as minhas coisas, eu não tenho muita coisa, mas eu queria muito para deixar minhas coisas tudo organizadinho, eu achava muito bonito. E o meu esposo, ele me deu de presente logo no início do ano. Então foi logo depois que eu coloquei essa meta, né? Eu consegui essa meta, meu esposo me deu de presente. Então eu vou dar aqui um checkzinho aqui nessa meta. E a nossa próxima meta era juntar R$ 1.000 para a nossa reserva. E o que acontece? A gente conseguiu bater essa meta, a gente conseguiu juntar até mais do que isso, só que a gente gastou no meio do caminho, porque o meu esposo, né, como eu falei pra vocês, precisou ficar um tempo sem trabalhar com um trabalho fixo. A gente tava só fazendo somente bico, né, até hoje, na verdade. E a gente precisou, a nossa moto, né, como eu falei pra vocês, estava dando muito problema. E eu teve um conserto dela que foi no valor de R$ 1.000. E como a gente não tinha como passar lá no cartão, fazer uma nova dívida, a gente tirou o dinheiro da reserva para poder pagar esse conserto. E o restante do dinheiro que a gente ia também foi surgindo outras coisas, né? Contas da casa básicas que a gente precisava honrar. A gente não tinha o dinheiro ali na hora, a gente acabou tirando da nossa reserva, foi tirando. Acabou que ficamos zerados no valor da reserva e a gente precisou, né, voltar, né, iniciar novamente, juntar o valor da reserva. Então, assim, eu consegui juntar, mas ao longo do caminho eu gastei. Então, pra ser justa aqui, eu vou dar um xizinho que eu não consegui, porque o meu objetivo não era somente juntar e gastar, era juntar e permanecer com ele lá, né, pra não surgisse uma necessidade, né, mas infelizmente surgiu, eu precisei gastar, mas eu fico feliz que pelo menos eu tinha o dinheiro para cobrir com esse gasto, eu não precisei fazer uma nova dívida. Mas o meu objetivo, né, pro próximo ano, vai me spoiler aí, é poder voltar, né, juntar o dinheiro para reserva, porque é muito importante, principalmente porque nós não temos o valor certo para receber. Então, é muito importante pra gente, mas a gente não conseguiu bater aí essa meta. Bateu, mas gostou, enfim, eu espero que vocês tenham entendido. E vocês podem estar se perguntando, nossa, mas você sempre fala que a sua casa própria é um objetivo para vocês, mas eu não vi nada relacionado disso. Ah, e nas suas metas de 2024. Então, o que acontece? Eu sou nova, eu só tenho 21 anos, eu casei recentemente, só tinha um ano. A gente tinha algumas coisas para conquistar antes da nossa casa própria. Como eu falei pra vocês, a nossa moto era muito importante porque tava dando problema, o celular também tava dando problema, né? Algumas outras metas pra gente eram coisas mais rápidas de conquistar que iam menos dinheiro. E era muito importante a gente conseguir antes, porque se a gente começasse a construir para conseguir essas metas depois ia dar mais trabalho. Então, esse ano a gente focou mais em conquistar coisas que a gente estava precisando com mais urgência. Então, essas foram as nossas metas. E para o próximo ano, a nossa meta é começar a construção da nossa casa. A casa, ela envolve muito mais dinheiro. Então, com certeza, né, vai um spoiler aí, 2025 as metas vão estar bem mais enxutas para que a gente consiga aportar aí na nossa casa, que é o nosso principal objetivo. Então, esse ano o nosso foco maior não era
a nossa casa e sim conquistar essas metas aqui, né? E eu já falei em outros vídeos que a gente tem 2.000 e pouquinho, que é para a construção da minha casa. E caso vocês se perguntem o porquê que eu não coloquei esse dinheiro para reserva, é porque meio que esse dinheiro já tem um destino certo, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, depois eu conto pra vocês direitinho. Eu ainda não contei porque estamos esperando dar tudo certo pra gente contar, né? Então é isso, a gente vai reiniciar novamente a reserva. E próximo ano a nossa meta aí maior é a construção da nossa casa. Mas eu queria fazer um vídeo, né, para as metas de 2025, pra gente, né, já planejar aí o nosso próximo ano, ver todas as nossas metas, tudo detalhadinho. Não sei pra vocês, mas pra mim é muito importante a gente ter uma visão geral do nosso ano e chegar ali no final do ano a gente dar um checkzinho nas nossas metas. É algo muito importante pra mim. Se você não tem costume de fazer isso, faça, porque é muito satisfatório a gente fazer essa análise aí. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Perdoe se tiver ficado muito longo, mas eu gostaria de compartilhar isso pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, coloca aí embaixo nos comentários suas metas, o que você colocou aí pra esse ano de 2024 e o que você conseguiu atingir. Se você não quiser compartilhar com a gente, comenta aí embaixo o seu último emoji só pra me ajudar no engajamento. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.